Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, toda a honra, toda a glória, louvor, adoração sejam dadas ao seu nome, porque o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, aquele que nos criou, mas também que nos remiu. Aqui estamos, ó Pai, gratos, infinitamente gratos, por tantas bênçãos concedidas, pelo seu Espírito, também pela sua palavra, pelo seu perdão, pela sua intercessão constante nas nossas vidas. E agradecemos particularmente por este momento que o Senhor nos permite ter para abrirmos a sua palavra e nela meditarmos. Se não é a sua intervenção, ó Pai, na nossa mente, nós ficaremos apenas com um conhecimento superficial de tudo aquilo que nós necessitamos ter. Por isso suplicamos a sua intervenção direta, poderosa, em cada um de nós, e que toda a interrupção, tudo aquilo que possa desviar a nossa atenção, seja por nós banido. Ajude-nos a exercer domínio próprio, para que nos possamos concentrar unicamente naquilo que o Senhor tem para nós esta tarde. É o que lhe pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, muito bem. Então, hoje é a palestra número 13 e vamos estudar o capítulo 5 do livro Quem Subsistirá entre os Eleitos, Escolhidos e Fiéis, os 144.000. E o título deste capítulo é... Ele continua vivendo e se comportando da mesma maneira que ele estava vivendo e se comportando assim. O título é... Tem gente com o micro aberto, poderia fechar. Sim, já estão. É chegada a hora do seu juízo, uma frase que nós conhecemos muito bem, que nos é bastante familiar, porque ela encontra-se em Apocalipse, não é verdade? Em Apocalipse capítulo 14, ou seja, exatamente no coração do livro do Apocalipse. Então, o julgamento dos vivos é um tempo de intimidade especial entre Deus e o seu povo. Talvez não seja esta a ideia que nós tínhamos até agora, não é? Que o julgamento é um tempo de intimidade especial entre Deus e o seu povo. Jesus se aproxima bem pertinho de nós, enquanto faz a revisão conosco das páginas do registro da nossa vida. O que é que Jesus vê quando olha para o registro da sua vida? Ele vê as dolorosas experiências que você teve, a rejeição, o abuso e a indelicadeza dos outros. Ele vê as suas lágrimas e sofrimentos, e até mesmo as coisas que você já pode ter esquecido, vê as escolhas erradas que você fez. Ele vê, ele sabe e se importa com você. Ele quer libertá-lo das mágoas e dos erros. Quer purificá-lo de todo o estrago que Satanás conseguiu fazer na sua vida. Isto é muito bonito, não é? É uma imagem de Deus preocupado conosco, não só com os erros que nós cometemos, mas também com os resultados da atuação de Satanás na nossa vida. Isto é um Deus que se preocupa, que não está à espera de ver onde nós erramos para nos punir, mas é um Deus que conhece todas as situações, incluindo aquelas que nós trouxemos como herança. Então ele garante que tem estado ao seu lado, mesmo que você não tenha percebido a sua presença naqueles momentos. Durante a sua vida inteira, Jesus tem estado a guiar você, direcionando em cada detalhe. Nem mesmo por um momento ele o perdeu de vista, nem perdeu de vista o projeto especial de vida que ele tinha planeado para você. Está você disposto ou disposta a revisar, juntamente com ele, as páginas da sua vida
e deixá-lo purificar toda a escória, dando-lhe, assim, um coração novo e purificado? Se você estiver disposto a cooperar com Cristo, compreenderá e se beneficiará da obra que Ele está realizando no lugar santíssimo. O julgamento dos vivos está agora em andamento e Jesus está convidando você para uma vida totalmente purificada de vitória junto a Ele. Abrirá você o seu coração para a luz que está irradiando pela porta aberta do segundo compartimento do santuário, aceitando o seu convite para as bodas do Cordeiro? É uma pergunta. E eu não posso deixar de falar um bocadinho só acerca do julgamento. Portanto, o título do capítulo é chegada a hora do seu juízo. E quando nós falamos de juízo, muitas vezes vem à nossa mente algo, uma imagem negativa, não é? De condenação, de sofrimento, de pena, penalidade, mas o conceito bíblico de juiz não é o mesmo que nós ocidentais temos. Juiz na Bíblia significa libertador. Eu creio que já tínhamos falado isto aqui. Significa libertador. E onde é que nós encontramos isso? Não podia deixar de ser o livro de Juízes, não é verdade? Então, no livro de Juízes dá-nos a explicação do que é que significa juiz. E nós podemos já abrir no livro de Juízes. Deus fala isto muitas vezes no livro de Juízes. Este livro tem 17 juízes. E o que é que Deus diz que é um juiz? No capítulo 2 do livro de Juízes, no versículo 16, diz o seguinte: mas o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os despojavam. Então o que é que significa juiz? Libertador. Então, é chegada a hora do seu juízo. O que é que ele nos está a dizer? Que é chegada a hora Nossa libertação. da nossa libertação. São boas notícias? Isto é o Evangelho. Chegará a hora da nossa libertação. Vamos abrir no livro de Daniel, como não podia deixar de ser. E vamos abrir no capítulo 7. E o capítulo 7 diz-nos no versículo 20, vamos ler o 21 para estarmos dentro do contexto, mas o que eu quero é o versículo 22. Então diz assim o 21, estamos a falar aqui, portanto, da atuação do chifre pequeno. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Estamos a falar aqui do chifre pequeno, que é um símbolo do papado, do poder romano. E então diz que fazia guerra contra os santos. Ok, e nós não podemos deixar de fazer o link com Apocalipse 12:17, não é? Que diz que o dragão irou-se contra a mulher, não é? E foi fazer guerra. Então temos aqui a guerra, não é? Que o dragão, através do chifre pequeno, vai fazer contra os santos. E agora reparem o versículo 22. Ele vai fazer guerra contra os santos até que o ancião de dias veio e foi executado o juízo. E o que é que diz o resto? A favor dos santos. Então o juízo é para quê? Para libertar os santos do poder opressivo do chifre pequeno. Mas não só. Porque o juízo também tem por objetivo, não é? Libertar-nos de outras coisas.
não é só de um poder exterior, no caso aqui é o poder do chifre pequeno, mas de outras coisas que nós temos interiormente, que são pecados, que são hábitos, que são coisas que nos fazem sofrer, que nos fazem mal, que nos tiram a saúde, que nos tiram a alegria. Então, o período do juízo, do julgamento, é um período por excelência em que se vai ver a atuação poderosa de Deus ao libertar o seu povo de tudo aquilo que nos separa de Deus. São boas notícias ou não? São muito boas notícias. Ok, então, neste sentido, vamos para a pergunta número 1, que é a seguinte: qual é a descrição da cena de julgamento conforme descrita pelo profeta Daniel? Qual é o propósito dessa cena? Então, aí mesmo no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, e agora vamos ler o versículo 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como uma pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Diz-nos o grande conflito, no capítulo 28, o seguinte: assim foi apresentado à visão do profeta o grande e solene dia, em que o caráter e vida dos homens passariam em revista perante o juiz de toda a terra, e cada homem seria recompensado segundo as suas obras. O ancião de dias é Deus, o Pai, e santos anjos como ministros e testemunhas em número de milhares e milhões de milhões assistem a esse grande tribunal. Portanto, temos aqui uma cena descrita, muito resumidamente, do início do julgamento, que depois em Apocalipse essa cena vai ser ampliada e, curiosamente, o espírito de profecia ainda amplia mais essa cena. Continuando. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Daniel 7, 13 e 14. Portanto, esta vinda de Jesus ao ancião de dias, o Filho do Homem ao ancião de dias, é precisamente aquele momento em que nós já vimos no espírito de profecia no livro Primeiros Escritos. Estão lembrados? No fim dos 2300 dias, quando o pai se levanta, lembram-se que estavam os dois sentados no trono, o pai e o filho, ok? E depois o pai se levanta, vai para dentro do Santíssimo, depois o filho se levanta, portanto Ellen White amplia essa visão e descreve em mais detalhes aquilo que Daniel só nos descreve em poucas palavras. Alguma dúvida até agora? Ok, se alguém quiser, pode levantar, abrir o seu micro e pode falar, está bem? Se houver alguma coisa que não esteja bem compreendida, porque este assunto é extremamente importante e nós precisamos compreendê-lo muito bem. Porque por vezes há umas ideias que estão um pouquinho distorcidas e nós precisamos ter isto muito bem esclarecido, porque Ellen White diz que nós precisamos acompanhar Jesus, não é? Não podemos perder Jesus de vista. Em Apocalipse, qual foi o capítulo, Belinha? Em Apocalipse, capítulo e versículo, você leu? Agora, este último? Sim, o último. Era Apocalipse ou Daniel? É Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14.
Porque você citou aí Apocalipse também, mas eu acompanhei esse daqui, que eu pensei que você tivesse citado Apocalipse também. Sim, sim, eu falei também Apocalipse, mas Apocalipse, eu não estou a ler agora Apocalipse, mas Apocalipse é no capítulo 4 e 5, particularmente no capítulo 5, 4 e 5. Portanto, se os irmãos forem verificar a sequência no Apocalipse, nós temos o capítulo 3 de Apocalipse, entre o versículo 14 e o versículo 21, nós temos a descrição da igreja do juízo, o julgamento dos povos. Lembram-se qual é essa igreja? Laodiceia. Portanto, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 21, relata a igreja do julgamento, ou do juízo. Depois, no capítulo 4, nós temos a sala do julgamento. No capítulo 5, temos o livro do julgamento. Lembram-se aquele livro que estava selado com 7 selos e só um podia abrir? Pronto, então há uma sequência no Apocalipse. Pronto, mas não vamos agora entrar aí porque o nosso tema é específico acerca do juízo. Então, nas meditações matinais Maranata, do dia 29 de agosto, Ellen White diz o seguinte: a vinda de Cristo aqui descrita, portanto, quando o Filho do Homem vai ao ancião de dias para receber o reino, significa isso, que é o julgamento ou o juízo. A mesma coisa significa também o casamento, as bodas, lembram-se? Já explicámos aqui o que é que tudo isso significa, portanto ele vai receber, podemos dizer, vai receber o seu reino, as pessoas, os súditos do seu reino. Não sei se há dúvida aqui, eu sei que já falámos sobre isto, mas isto é importante. Nós, quando Jesus vier, não nos vem buscar para irmos às bodas. Lembram-se de termos visto isso? Ele vem buscar-nos para irmos à ceia das bodas. Porque quando ele vier nas nuvens do céu, ele já vem das bodas. Gostava só de ter um feedback vosso. Está claro isto ou nem por isso? Para mim está. Está. Pronto, temos isto muito bem definido em Lucas 12. Pronto, já falámos aqui sobre isso. Então, aqui diz-nos, na meditação matinal Maranata, a vinda de Cristo aqui descrita não é a sua segunda vinda à Terra. Ele vem ao ancião de dias, no céu, para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final da sua obra de mediador. É esta vinda, e não o seu segundo advento à Terra, que foi predita na profecia como devendo ocorrer ao terminarem os 2.300 dias em 1844. E nós podemos encontrar esta descrição no livro Primeiros Escritos, no capítulo 10, na página 55.1, para os irmãos depois em casa poderem confirmar. Assistido por anjos celestiais, o nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Agora, uma questão nós podíamos colocar: quem é que tem direito aos benefícios da sua expiação? Porque nem todos têm direito. Mas já vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Pergunta número 2. Quais são as duas fases do juízo investigativo? Eu não sei se isto vos remete para uma parábola. Remete-nos imediatamente para uma parábola, que é a parábola das bodas. Parábola das bodas, que se encontra, vamos abrir as nossas Bíblias, porque há pessoas que dizem que isso encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, há pessoas que dizem que o conceito de juízo investigativo não é bíblico.
E nós precisamos estar preparados para provar porque é que é bíblico. Ou melhor, a provar que é bíblico. Então, aqui nesta parábola do capítulo 22, nós temos o seguinte, no versículo 1. Então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Quem é este rei? É Deus o Pai. Quem é o filho? É o seu filho Jesus Cristo. E lembram-se o que é que aconteceu? Não vamos ver a parábola toda, mas a dada altura, portanto, foi feito o convite, vieram muitos, não é? Vieram, encheram a sala, e a dada altura, a sala, também temos que saber o que é a sala nupcial. Alguém sabe o que é a sala nupcial? Gostava de vos ouvir. Não sei. Ok. Eu também não sei. Oh, muito bem. Então vamos saber, ficar a saber hoje o que é a sala nupcial. Isso encontra-se no versículo 11, diz: mas quando o rei entrou para ver os convivas ou os convidados, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. Mas não era este versículo que eu queria, desculpem, é o versículo... é o versículo anterior, é o versículo 10, que diz assim: e saíram aqueles servos pelos caminhos e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se de convidados a sala nupcial. Meus queridos, a sala nupcial não é nada mais, nada menos do que a própria Igreja de Deus aqui na Terra. Porque o convite foi feito e entrou para dentro da igreja quem? Os bons, não só, os bons e os maus. E já repararam que não foi o critério para ficar na sala, não foi se eles eram bons ou eram maus. Já vamos ver qual era o critério. Então, não se esqueçam, a sala nupcial significa a igreja, para onde vão aqueles que foram convidados, que é o nosso caso, todos nós fomos convidados, certo? E então a sala nupcial se encheu. E depois diz o versículo 11, mas quando o rei entrou para ver os convidados, ou seja, o rei vai fazer uma investigação. Aqui temos um juízo investigativo. Ele vai investigar o quê? Vai ver quem era bom? Seu caráter. Vai ver quem tem as vestes. E aqui é que está a diferença. Muito bem, Isaac, as vestes. E então, o que é que acontece? Por que é que ele vai ver quem tem as vestes? Por um simples motivo, é que quando os servos foram por todos os caminhos e entregaram o convite para eles virem às bodas, juntamente com o convite foi entregue a roupa, a veste nupcial. A veste nupcial é um símbolo da justiça, do caráter justo de Cristo, que Ellen White diz que foi tecido, não tem um único fio de feitura humana. Foi tecido por quem? Por Jesus Cristo. De que maneira? Irmão, Jesus, quando veio a esta terra, ele podia ter vindo com 33 anos logo, não podia. Porquê é que ele veio bebê? Para depois crescer, ficar criança e depois jovem, adolescente, até adulto, precisamente para que durante aqueles 33 anos ele tecesse, fabricasse, podemos dizer, uma veste justa. Ou seja, ele durante aqueles 33 anos viveu sem nunca ter cometido um pecado. E, portanto, ele conseguiu confeccionar, podemos assim dizer, confeccionar uma vestimenta que ele agora pôde oferecer a todos aqueles a quem ele entregou o convite. Estamos a compreender? Portanto, nós que fomos convidados para o casamento nem sequer temos despesa nenhuma.
Porque a roupa, é verdade, porque a roupa foi-nos entregue, oferecida por Cristo. Essa roupa que o Caim não aceitou. Lembram-se? Ele quis construir a sua própria veste. Então, este caráter Cristo nos oferece. E quando o rei entrou, ele viu que aquele indivíduo que estava lá não tinha a veste nupcial. E Jesus não, o pai, portanto, ele faz-lhe uma pergunta. Olha lá, como é que tu entraste aqui sem ter a veste? Como é que é possível? Se eu, quando entreguei o convite, também entreguei as vestes, gratuitamente. E ele ficou sem resposta. Porquê? Porque ele tinha recebido as vestes, mas tinha recusado vesti-las. Meus irmãos, diz Ellen White no livro Parábolas de Jesus que isto foi uma ofensa ao próprio rei. Não só pela recusa da dádiva, da honra que o rei estava a fazer, mas também porque essa oferta tinha custado muito caro. E aquele indivíduo, ao recusar a veste, ele estava a desvalorizar completamente o que essa veste custou. Estamos a perceber o que é que se está a passar aqui? E, portanto, uma pessoa que despreza uma veste tão valiosa, com um preço tão alto, acham que é digna de estar nas bodas? De maneira nenhuma. E por isso aqui temos a imagem do juiz investigativo. Desculpem eu ter feito este percurso todo, mas creio que isto é importante para compreendermos um bocadinho o porquê de muitos no julgamento serem rejeitados. No fundo, não é Deus que os rejeita, eles é que rejeitam as vestes de justiça que o rei oferece. Estamos todos a compreender, não é verdade? Muito bem, vamos então continuar. Quais são as duas fases do juízo investigativo? Portanto, já sabemos que existe efetivamente um juízo investigativo. Belinha. Sim. Assim, a irmã Cleonice queria falar. Ah, sim, obrigada. Diga, irmã. Não, é porque eu queria perguntar se essas vestes é porque a pessoa recusou a salvação, né? A veste que que Deus nos oferece, nós rejeitamos, que é o próprio Jesus, é a rejeição à salvação. Era essa a pergunta. Ok, irmã, muito boa pergunta, graças a Deus que a irmã fez essa questão. A rejeição não é propriamente da salvação. A pessoa quer a salvação sem uma transformação de caráter. Entendi. Estão a perceber? Querem os benefícios do sacrifício de Jesus sem estarem na disposição de serem transformados. Ok? Muito bom. Então, diz-nos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. E já agora deixem-me só dizer mais uma coisa. Portanto, no fundo, essas pessoas que querem a salvação, querem os benefícios, elas só estão a demonstrar, mas não querem transformação do caráter, elas só estão a demonstrar que são interesseiras. Elas só são interesseiras. Estão a perceber? Ok, então Atos, capítulo 10, versículo 42, diz que foi a ele, Jesus, que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Então aqui temos duas fases, podemos dizer fases do juízo. Vai haver um juízo aos vivos, mas também aos mortos, não é verdade? Pronto. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Porque é que, faço uma pergunta, porque é que os que não creem em Jesus
não é, a vida deles não é passada em revista, ou será que é? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 3, e é o próprio Jesus, na conversa que ele tem com Nicodemos, que ele diz, portanto, capítulo 3, versículo... podemos ler o 17 e o 18. E diz assim o 17. Portanto, João 3, 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que... Como é que diz a vossa? Condenasse o mundo. Por que é que Jesus não veio condenar? Porque ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Mas ele podia ter vindo condenar. Porque ele estava em outra fase. Ele estava só para viver e para confeccionar a veste. Meus queridos, ele não veio condenar porque condenados já nós estávamos. Portanto, Jesus só salva. Jesus só salva. Porque condenados estávamos todos, certo? Isto é maravilhoso vermos desta forma. Então, Jesus é a salvação. E rejeitar Cristo é dizer que queremos continuar na condição de condenados. Condenados. Então aqui diz, portanto, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E depois o versículo 18 diz, quem crê nele não é... Como é que diz a vossa? Condenado. Não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aqui temos. Estão a ver? E outra coisa que eu também gostava de dizer é que o juízo, aqui diz-nos, não é? Lemos ainda agora aqui que o juízo não é feito pelo pai, é feito pelo filho. Por quê? Por que é que não é pelo pai? Porque o filho passou aqui 33 anos. Porque o filho esteve aqui, certo? Mas... Alguma outra ideia? Porque ele pagou o preço, porque o Filho pagou o preço pela nossa salvação. Também está certo. Mas quem é que foi acusado? Quem é que era o réu? O pai. O pai. Deus, Pai. Portanto, se ele era o réu, ele não podia ser ao mesmo tempo Juiz. juiz. E por isso vamos aqui novamente ao Evangelho de João, mas agora ao capítulo 5. Ao capítulo 5. Vamos ler o versículo 22. E depois vamos ler o 27. Mas o 22 diz assim: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. E o versículo 27 diz: e deu-lhe autoridade para julgar. Por quê? Porque ele é o filho do homem. Ou seja, é só porque ele veio em carne que ele pode julgar. Porque ele não só pagou o preço, mas ele viveu uma vida absolutamente justa. E como tal, é o único que pode fazer um julgamento correto. Estamos a compreender? Ok. Nossa, Belinha. Então, Jesus tinha duas coisas difíceis para fazer. Primeiro, representar o caráter de Deus e sair em defesa do Pai, porque o Pai que estava sendo julgado por todos os julgamentos de Satanás, colocou diante do céu, né? E o segundo é a nossa salvação. Exatamente. Então, se ele falhasse, ele não estaria só falhando conosco na nossa salvação, mas estaria dando a prova
que Satanás estaria certo. Exatamente, é exatamente isso. Quanta Aliás, responsabilidade. exatamente, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, comentando o episódio da vida de Abraão, ela diz claramente que portanto, o sacrifício que foi exigido a Abraão não foi só para ele, porque era um tipo daquilo que Jesus iria fazer, não é? Portanto, enquanto que Abraão era um tipo do pai, Isaac era um tipo do filho, Jesus Cristo. Ok? E ela diz que não foi só para ele, não foi só para os habitantes do mundo, mas foi para todo o universo. O que se passou naquele monte, no Monte Moriá, foi para esclarecimento de todo o universo. Isto é muito significativo. Muito, muito. E, inclusive, eu também li que, inclusive, Jesus colocou, Deus, né, colocou Abraão à prova, porque ele já tinha provado que não seria um bom candidato do céu, quando ele errou com Agar. Exato. Então, quando ele passou por esta prova e realmente provou, acredito eu que o céu se regozijou. E foi ali, abriu-se a esperança, né? De que realmente tem saída, que ele seria sim um cidadão do céu. Confirmou. Então, Jesus confirmou, através, tanto na experiência de Isaac, como na experiência de Jesus Cristo. Confirmou que é possível. Exatamente, exatamente. Ok, então vamos ler o que estávamos a começar a ler, que se encontra-se esta citação, irmãos, na meditação matinal A Fé pela Qual Eu Vivo, do dia 25 de julho, mas também no Grande Conflito, no capítulo 28. Portanto, diz o seguinte: ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Porque os que não creram, já vimos, estão automaticamente condenados. Muito bem. Então, o que Deus vai fazer é averiguar se aqueles que dizem crer em Jesus, inclusivamente padres, papas, etc., se realmente a fé que eles dizem ter é a fé verdadeira. Estão a perceber? Porque dizer que temos fé é super fácil. O próprio Satanás também tem fé. Ele acredita implicitamente em Deus. Acredita mesmo. Então, qual é o problema? Não basta dizer que temos fé? Não. A fé verdadeira, que é a única que Deus contempla, a Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículo 5, que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, portanto, a fé salvífica é apenas uma, é aquela que não só crê que Jesus Cristo é o Salvador, mas também crê que é necessário vestir as vestes da justiça de Cristo. Estão a perceber? Ele não só é o Salvador para essas pessoas, mas é também o Senhor. Ou seja, é Ele que dá as ordens, é Ele que faz as escolhas, é Ele que decide a vida, é Ele que é o Senhor, não sou mais eu. E então, esses que não aceitam nada disto acabam por já estar condenados à partida. Então, Deus tem que ir averiguar se a fé... ok, Isaac, estou a ler o comentário. Muito bem. Por isso é que tem que ser feita uma investigação para se ver se as obras da sua vida correspondem à fé que eles dizem ter. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Novamente vamos para a imagem de Abraão. Por quê? Porque Deus já tinha dito no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 6 ou 7, salvo erro, é por aí, Deus já tinha dito: e creu Abraão em Deus,
e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Deus conhecia a fé do Abraão e sabia que era a fé verdadeira. E por causa disso, Deus tinha considerado, ou tinha atribuído a Abraão a justiça. Certo? Portanto, é em Gênesis 15, versículo 6. Só que, depois de Deus já ter dito que aquele homem tinha a fé verdadeira, o que é que ele fez no capítulo 16, logo a seguir? O que é que ele fez? Ele adulterou, certo? Ele se deitou com a criada. Então o universo ficou a pensar, então, mas como é que Deus diz que este homem tem a fé verdadeira, pela qual Deus o considera justo, e ele agora vai fazer uma coisa destas com a criada? Estão a perceber, irmãos? Por isso, Deus sabia alguma coisa que o universo não sabia. E como o universo não sabia, Deus teve que permitir que Abraão passasse por uma prova tão grande que demonstrasse que ele verdadeiramente acreditava em Deus. Estão a perceber? E isso acontece precisamente no capítulo mais à frente, salvo erro é o 22, e quando ele apresenta o seu filho e vai para matar Isaque, a voz que ele ouviu: não faças mal ao miúdo, porque agora sei que temes a Deus. Agora sei? Então, mas Deus não sabia? Deus sabia. Quem é que não sabia? O universo que estava assistindo todo esse filme. Exatamente, o universo. Então, irmãos, vejam, por vezes nós fazemos julgamentos das pessoas. Nós pensamos assim, como é que aquela pessoa pode ser justa se ela adulterou? Como é que ela pode ser justa se ela fez isto, se ela fez aquilo? Só Deus, meus queridos irmãos, conhece a fé e o que vai no interior de cada pessoa. Mas ele precisa de levar a pessoa a uma circunstância para que ela demonstre a todo o universo qual é realmente a sua fé. Porque, irmãos, o juízo é algo tão solene e tão importante que Deus não... Como é que eu vou explicar isto? Portanto, que Deus não se contenta em que os habitantes do universo demonstrem a sua confiança em Deus apenas porque Deus diz. Estou-me a fazer perceber? Por exemplo, a vinda de Jesus, nós não precisamos de nenhuma prova para acreditar, mas em relação ao juízo, não. Em relação ao juízo, tem que ficar completamente esclarecido na mente de todos os habitantes do universo porque é que Deus classificou aquela pessoa de justa e porque é que a outra foi rejeitada do céu. Estão a perceber? Tem que ficar absolutamente limpo na mente de todos, provado. E por isso Deus permite a prova, para que todo o universo veja aquilo que Deus já sabia. Se nós temos a fé verdadeira ou não. Estou-me a fazer perceber? As provas são para isso, irmãos. É para que todos vejam aquilo que Deus já sabia. Para que não fique a mínima dúvida. E, portanto, sempre que vier uma prova a nós, lembrem-se, eu preciso ser uma testemunha. Eu tenho que dar prova daquilo que Deus já sabe, eu amo de todo o coração, mas eu tenho que provar isto através das minhas obras, para que o universo veja que Deus é justo e justificador daquele que crê em Cristo.
Ok, não sei se estou a ser clara. Sim, Ellen. E sem falar, Belinha, que tem um acusador, né? Satanás. Ele deve ter deitado e rolado quando Abraão cedeu ao pecado com a sua serva, colocando mais a dúvida, né, aos cidadãos do céu. Aí eu pergunto, quando Abraão foi provado e provou a sua fé, no momento que ele estava disposto a sacrificar seu filho, Satanás teve que se calar, porque estava ali o testemunho. Eu acredito que não é muito diferente da nossa história. Nada. Ela só está sendo recontada com os personagens diferentes, mas o enredo é o mesmo. Eu posso estar passando por isso, você e qualquer um da nossa sala. Muito bem, muito obrigada, Ellen, é isso mesmo. Ora, avancemos, começando pelos que primeiro viveram na Terra, o nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo o nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Não pode ficar dúvida. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Por que é que se rejeitam nomes? Porque foram pessoas que uma vez aceitaram Jesus Cristo. E o seu nome, quando nós aceitamos Jesus Cristo, o nosso nome vai para o livro da vida. O livro da vida só tem nomes, não tem ações, só tem nomes. E, portanto, lembram-se do episódio com Moisés? Moisés chegou a dizer a Deus: olha, Senhor, se tu não perdoas este povo, risca-me do livro da vida. O que significa que o nome dele já estava no livro da vida, lembram-se? O amor de Moisés por aquele povo rebelde, teimoso, etc., era tão grande que ele preferia se perder do que Deus não salvar aquele povo. Incrível. E então isto mostra que por isso é que se aceitam e se riscam. Estamos a falar do livro da vida. Estamos a falar dos livros de registro. Ou seja, cada pessoa tem o seu livro, onde estão registados os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas afeições, as suas intenções e as suas ações. Nesse livro também estão as obras que nós podíamos ter feito e não fizemos. Irmãos, escutem o que eu vos vou dizer, mas também estão registados os pecados que nós não cometemos porque faltou ocasião para isso. Isto é grave. Muitas vezes existe no nosso coração intenção de fazer alguma coisa, mas por medo ou porque faltou ocasião, mas o pecado esteve aqui. Isso também vai ficar registado nos livros de registro. Acham que é grave isto? Gravíssimo. Muito. Muito Pois grave. é. E por isso é que o juízo é minucioso. Aliás, o próprio Jesus disse. O que é que ele disse? Quando em teu coração ou em tua mente já cobiçaste a mulher, ok? Muito bem, então vamos lá outra vez. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, o seu nome será omitido do livro da vida. E o relato das suas obras, das suas boas ações,
será apagado do livro memorial de Deus. Isto remete-nos, vou fazer mais uma interrupção, remete-nos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. O que é que diz lá em Atos 3, 19? Há uma sequência que eu já falei aqui, 4 coisas. Arrependei-vos. E depois, convertei-vos. Dou já a palavra à irmã Arlene, está bem? Dou-lhe já a palavra. Arrependei-vos, convertei-vos. Para quê? Sejam apagados. Mas o apagamento dos pecados não é de imediato quando nós nos arrependemos. É mais tarde. Para que sejam apagados os vossos pecados. E só depois dos pecados estarem apagados do livro de registro é que vamos receber o quê? O refrigério, ou seja, a chuva seródia. E entretanto vem Jesus. Portanto, Jesus não pode vir enquanto eu não tiver recebido a chuva seródia. E só pode receber a chuva seródia quem tiver os seus pecados todos apagados. E só tem os pecados apagados quem se arrependeu e se converteu. Ora, a irmã Arlene pode falar. Boa tarde. Quando você mencionou a respeito dos pecados que não tiveram as oportunidades de serem cometidos, de serem praticados, vamos colocar assim, mas que eles estarão, né, escritos lá. Por exemplo, a Bíblia fala que os nossos pecados perdoados, eles são jogados nas profundezas do mar para que nunca mais sejam lembrados, né? Nesse caso, esses pecados que constarão no livro seriam os pecados que não tiveram pedido de perdão, por exemplo, seria isso? Seria isso? Sim, é exatamente, mas quando a Bíblia diz que eles serão lançados nas profundezas do mar, não é imediatamente, portanto não é no momento logo a seguir à confissão e ao arrependimento. Entendi. Portanto, já todas as nações, perdão, o grande conflito explica que é quando o nome daquela pessoa passar no julgamento, estão a perceber? É que vai ser analisada a vida dela. E se realmente à frente de cada pecado tiver escrito que ela se arrependeu e abandonou, aí sim, eles são lançados nas profundezas do mar, porque são apagados, é a mesma imagem, lançados nas profundezas do mar, ou apagados para nunca mais serem vistos, é a mesma ideia, estão a perceber? O capítulo do grande conflito, eu penso, irmãos, que é o 28. Agora teria que ir buscar aqui o grande conflito para vos confirmar se é o capítulo 28. Eu penso que sim. Se aguardarem um momentinho, eu posso ir buscar o livro só para deixar confirmado. Pode ser? Estão-me a dizer que sim, o Isaac é esse capítulo, não é Isaac? Ok. Eu acho que é o 24. Eu vou buscar já. É o 28. Ora, peço desculpa, mas eu também não tenho tudo na cabeça. Eu acho que é o 28. Eu penso que é o 28. É o 28. Penso que é o 28. É o 28, sim. Sim, exatamente. Pronto. Os irmãos depois podem ler o capítulo. 483 a página. Eu estou com esta edição aqui, já é bem velhinha. Mas diz o seguinte. Qual a página?
A da internet é o 483. Ah, ok, pronto, irmã, então está esclarecido, é mais fácil assim. Mas é bom ler o livro, o capítulo inteiro, para a pessoa entender bem direitinho, porque é Sim. muito importante esse capítulo. Exatamente. Pronto, ok. Então já temos este esclarecimento, vamos avançar um pouco mais. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como o seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu. Estão a ver? É escrito à frente, perdoado. Mas, irmãos, eu não posso deixar de dizer isto. Quando diz aqui, todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado, nós às vezes temos uma ideia errada e que nos pode levar a um caminho muito perigoso, que é o seguinte, por vezes o ser humano tem muito prazer no pecado e sabe que aquilo é pecado e sabe que deve abandonar e sabe que magoou o coração de Jesus, mas o que é que ele pensa? Só mais desta vez, é só mais um pouquinho. Eu quando quiser, eu arrependo-me e deixo isto, deixo esta prática. Cuidado, porque não sou eu que consigo produzir o arrependimento. E, portanto, eu posso estar a pensar que quando eu quiser eu me vou arrepender e corremos o risco do Sansão. Lembram-se o que é que aconteceu com Sansão? Vamos lá para o livro de Juízes. Novamente. O Espírito Santo havia se retirado dele. Exatamente. Portanto, no capítulo 16 do livro de Juízes, isto é uma prática extremamente perigosa e eu sei que muitos dos nossos irmãos adventistas pensam desta forma. Eu vou fazer mais uma vez só mais um bocadinho e depois quando eu quiser eu deixo. Então diz-nos no versículo 20 de Juízes 16, a Dalila disse para o Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse, sairei como das outras vezes e me livrarei, pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Cuidado, irmãos. A prática contínua de um pecado conhecido pode seguramente levar-nos à destruição. Não compensa. Ok, então vamos continuar. Tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, os seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. O julgamento começa com aqueles que adormeceram em Jesus e estão descansando na sepultura, aguardando o dia da ressurreição. Deus começa com a geração que viveu desde o tempo de Adão até o tempo presente. Quando o julgamento dos mortos for concluído, ele continuará com os casos dos vivos. Pergunta número 3. Porquê é que, não sei que horas são, portanto, faltam 15 minutos. Vamos aproveitar bem. Porquê é que os adventistas do sétimo dia têm medo de enfrentar o julgamento? Gostava de vos ouvir. Regra geral, acham que os adventistas têm medo de enfrentar o julgamento ou não? Sim. Tem. Regra geral, sim. Sim. A pergunta é, por quê? Então existem vários motivos.
O primeiro motivo é por termos acreditado que nunca saberíamos quando começaria o julgamento dos vivos. Não é verdade que tivemos esta imagem ou ideia até ao dia de hoje? Muitos adventistas acham que nós iríamos ser julgados e não saberíamos que o nosso nome ia passar em julgamento, como se isso fosse possível. Nem no nosso mundo, que é mau, isso acontece. Qualquer pessoa que tem um caso para ser levada a tribunal, o que é que ela recebe em casa? Uma notificação. Uma notificação para saber que vai ser julgada, pelo menos vai ser ouvida. Então, diz-nos o grande conflito no capítulo 28. Vivemos hoje no grande dia da expiação. No cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. De igual modo, portanto, ela faz um link agora conosco, de igual modo, todos quantos desejam seja o seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus. E Ellen White, no livro Primeiros Escritos, ela esclarece muito bem o que é que significa afligir a alma. Nós já lemos isto noutro estudo, no capítulo 64, página 269.1, eu vou ler apenas algumas citações. Os anjos de Deus iam em auxílio dos que se afligiam e oravam. E ela continua, resistir aos anjos maus, procuravam eles auxílio, clamando a Deus com insistência. O que é isto? É afligir a alma. Então, diz-nos aqui que agora, nos poucos dias de graça que restam, devem eles afligir a alma diante de Deus, como? Em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. Mas eu pergunto, irmãos, arrependimento verdadeiro, mas nós conseguimos produzir esse arrependimento verdadeiro? Tenho a certeza que não. Só pelo Espírito Santo. Vamos abrir as nossas Bíblias novamente, nós temos que ter sempre um apoio bíblico, não é verdade? Vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 5. E vamos ver se nós conseguimos ou não produzir o arrependimento. Capítulo 5, versículo 31. E diz o seguinte: sim, Deus, com a sua destra, o elevou, está a falar de Cristo, o elevou a príncipe e salvador para quê? Para dar a Israel o arrependimento. Então, quem é que dá o arrependimento? É Jesus. Então, como é que nós podemos ter o arrependimento verdadeiro se nós não o conseguimos produzir? Pedindo. Pedindo. Irmãos, nós até podemos saber que uma determinada prática que nós temos é errada. E não sentir aquele arrependimento verdadeiro. O que é que devemos fazer? Pedir a Jesus, clamar a Jesus, por favor, Senhor, por favor, dê-me o arrependimento verdadeiro. Aquele arrependimento que nos leva a fazer o quê? Humilhar-nos. A nos humilharmos, a confessarmos, a termos nojo daquela prática, irmãos, seja ela qual for, e a abandonarmos isso. Diz o livro de Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, exatamente isto, 26 e 27. E depois no versículo 31, o que é que Deus diz? Quando eu derramar sobre vocês o Espírito Santo, o tal espírito de súplica, de graça e de súplica, lembram-se que Zacarias fala? Já falámos aqui sobre isto.
o que é que vai acontecer? Tereis nojo em vós mesmos. Isso é alguma coisa que nós conseguimos produzir por nós mesmos? Não, irmãos. Mas Deus é maravilhoso. Ele dá-nos tudo. Ele dá-nos tudo. E, portanto, aproveitemos estas horas de graça em que Jesus ainda está intercedendo por nós. E porquê é que é graça? Irmãos, eu não posso deixar de dizer isto. Porque nós não merecemos. Nós não merecemos, exatamente. Então vamos a Ezequiel, que foi a passagem que eu estava a referir há pouco, ao capítulo 36, Ezequiel 36, versículo é o 26, 27 e depois o 31. O 31 diz: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Então tereis nojo. Então quando? Resultado do versículo 26 e 27. Mas eu vou ler só o 27, que diz: ainda mais porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Então, irmãos, é pedindo o batismo do Espírito Santo para que ele nos coloque em nós o nojo. Essa passagem está onde, irmã? Diga. Essa passagem está onde? Porque eu estava lendo outro. Ezequiel, capítulo 36. Isaías? Ezequiel. Ezequiel. 36, 26, 27 e 31. Portanto, irmãos, esse ter nojo leva-nos a não querer mais aquela prática. E isto acontece como está descrito em Zacarias. Zacarias, e quando nós falamos desta prática, irmãos, pode ser uma prática de vaidade, de presunção, de orgulho. Pessoas que lhe saltam a tampa com a maior das facilidades e gritam e refilam com a mulher e com os filhos, sei lá, pode ser qualquer coisa. Então, aqui no livro de Zacarias, no capítulo 12, tem a ver com isto. Zacarias, capítulo 12. Portanto, este versículo faz o link com Ezequiel, que lemos há pouco, Ezequiel 36. Então,